Olá, seja bem-vindo ao Semear, este programa que é feito com o apoio de produção do Prodesi. E esta semana o programa tem razões mais do que suficientes para assinalar com festa. Ou seja, a edição de hoje é especial. Esta semana o Prodesi faz 2 anos. São 2 anos a trabalhar para o desenvolvimento de Angola. O Ministro da Economia e Planeamento faz um balanço positivo das ações realizadas desde 2018, mas diz que o caminho a percorrer é ainda longo. A ideia que motivou o Estado a criar o Prodesi é, para já, apoiar a produção nacional, diversificar as vendas ao estrangeiro e reduzir o mais possível a compra de bens e serviços ao estrangeiro. Claro, optando pela marca Feito em Angola. O balanço dos 2 anos do Prodesi foi assinalado com uma conferência que teve lugar na sala de imprensa Carlos Rocha de Lólua, do Ministério da Economia e Planeamento. Momentos que nós registamos e trazemos para você ver. Ao assinalarem-se 2 anos de implementação, o Prodesi parou para refletir sobre o que foi feito, como está a fazer e lançar as bases para o que deverá fazer daqui para o futuro. O Ministro da Economia e Planeamento, Sérgio dos Santos, é também o coordenador da Comissão Executiva Interministerial para a implementação do Prodesi. Durante o ato celebrativo dos 2 anos, o governante disse que a ideia que motivou o Estado a criar o Prodesi é apoiar a produção nacional, diversificar as vendas ao estrangeiro e reduzir o mais possível a compra de bens e serviços ao estrangeiro, optando pela marca Feito em Angola. Sérgio dos Santos dividiu a economia nacional em 3 partes e chamou-as grandes grandezas. São elas a produção nacional, as importações e exportações e o investimento privado. Pegou na primeira grande grandeza, a produção nacional, e dividiu-a em 3, as quais chamou de caixas da produção nacional, com o petróleo, sozinho, a dominar uma das 3 caixas. 1/3 petróleo, sozinho. O outro terço, uma série de serviços. Desses serviços, o comércio é o mais importante. E depois teríamos uma terceira caixa, onde iríamos colocar as atividades de produção de bens, sejam eles materiais ou imateriais. E aqui, nessas atividades de produção de bens, primeiro, construção. Construção, obras públicas, com um peso de 12%. Depois, agricultura, com um peso mais pequeno, 5%. Depois, então, teríamos pescas, 2%. E depois, coisas mais pequenas, com um peso de 1%, energia e produção de tratamento de água. Extração mineral, 2%, também aí pequenino. Isto que eu acabei de descrever é a estrutura do nosso produto interno bruto. É importante perceber isso porque se acontece alguma coisa com aquela caixa, onde cabe petróleo sozinho, as outras 3, ou as outras 2, digo, não têm quase expressão nenhuma. E é o que se passa com a nossa atividade produtiva, com o nosso PIB. O peso do petróleo é muito significativo. Depois do peso do petróleo, começamos a falar de outros níveis e falamos do comércio. O peso do comércio é muito significativo. Então, o peso da agricultura, o peso da indústria, a agricultura são 5%, é um peso muito pequeno. A indústria são 4%, é um peso muito pequeno. As pescas, 2%, é um peso muito pequeno. O Prodesi, ou a diversificação da economia, tem a ver com aumentar a importância destes setores que não são petrolíferos. Não é de hoje que o peso do petróleo no PIB angolano é muito significativo. A título de desconstruir a estrutura do PIB angolano, para contextualizar o Prodesi,
o ministro Sérgio dos Santos disse que o governo está a desenvolver uma verdadeira batalha para reduzir o peso do petróleo na economia. Em 2018 surgiu o Prodesi na economia nacional. Das ideias aos factos, já lá vão 2 anos. O que aconteceu dentro deste lapso de tempo é o que Sérgio dos Santos procura explicar. Desde logo, a produção não petrolífera saiu da zona de sofrimento e cresceu 1,6%. E começamos a acreditar que é possível recuperar a situação da nossa economia com o Prodesi. E o que aconteceu em termos das pequenas partes? O que justificou o crescimento de 1,6%? A agricultura. A agricultura que vinha numa situação de contração, durante o ano 2019, cresceu 2%. O comércio que vinha porque eu estou a dizer, os blocos, apesar da agricultura ser pequena, o crescimento da agricultura puxou um bocadinho o crescimento global, mas o grande crescimento foi, de facto, no comércio e na indústria. O comércio conseguiu crescer de forma considerável. Ele tinha uma contração muito grande, 1,2%, contrariou essa contração de 1,2% e cresceu mais 1,2%. Podemos dizer quase que dobrou a sua performance. Recuperou a perda e dobrou a sua performance. Mas não temos boas notícias para o comércio. Em termos de tendência na agricultura, no primeiro trimestre deste ano, a agricultura continuou o crescimento. Já temos os dados das contas nacionais que nos dizem que a agricultura, no primeiro trimestre, cresceu 0,5%. Continuou a crescer, mesmo numa situação de Covid. Mas já não temos os mesmos dados para o comércio. Com a situação do Covid, que todos nós sabemos, confinamento que provoca não só uma diminuição no fluxo de comércio internacional, mas até os mercados fecharam, até as praças fecharam. E, logicamente, o comércio sentiu-se e sente-se e vai sentir ainda o problema do Covid. Apesar do advento do Prodesi, a pandemia da Covid-19 fez o comércio angolano afrouxar a sua pedalada. O comércio teve uma contração de 11,6%. O desafio que agora se impõe ao país é o de tudo fazer para evitar mais quedas nas operações comerciais. No primeiro trimestre, o comércio afrouxou bastante, contraiu 11,6%. Os meus colegas, Dr. Milton, que cuidam da área de planeamento e da programação macroeconômica, estão a dizer-me que podemos esperar uma contração na ordem dos 8,6% este ano do comércio. E eu estou a dizer a eles que não. Temos que fazer tudo ao nosso alcance para colocarmos medidas ativas e evitar que o comércio recue e fique pelo menos num crescimento de 1%. Porque se o comércio recuar, vamos ter problemas significativos e vamos regredir em termos de crescimento do produto não petrolífero. Bom, depois temos a indústria. O ministro da Economia e Planeamento faz, entretanto, saber que boas notícias vêm do setor da indústria. A indústria está-nos a trazer boas surpresas. Como vocês sabem, a nossa indústria ela depende muito da importação de insumos, de matérias-primas. E por isso mesmo ela tem estado a ter um comportamento negativo, porque diante dessa situação de escassez de divisas, há menos divisas, importa-se menos matéria-prima, reduz-se a atividade. E ela contraiu bastante de 2017 para 2018. Portanto, ela contraiu e, felizmente, neste primeiro trimestre, começa-nos a dar já alguns resultados diferentes de impactos das medidas do Prodesi, que são medidas que visam apostar num novo tipo de indústria. Uma indústria que utiliza os insumos nacionais, a matéria-prima local. No primeiro trimestre temos boas notícias, apesar de ter havido uma contração forte no ano passado,
este primeiro trimestre já começa a haver uma recuperação e a indústria cresceu no primeiro trimestre 10%, contrariando o que o meu colega Dr. Milton tem estado a dizer, temos estado aqui a debater para ver, porque nós temos que preparar o quadro macroeconômico para o ano 2021, no âmbito do OGE, e os colegas dizem que a indústria vai cair e eu digo que a indústria vai manter o crescimento. Nestes dias em que a Covid-19 impõe restrições para que as pessoas possam cumprir com as normas de biossegurança, o ministro Sérgio dos Santos chamou os jornalistas e figuras da área da economia em número regulamentado para apresentar esse balanço de 2 anos do Prodesi na sala de imprensa Carlos Rocha de Ilóloa, do Ministério da Economia e Planeamento. Vamos agora para um rápido intervalo, mas depois do intervalo nós vamos mergulhar para o contexto do Prodesi, avaliar as realizações e projetar as próximas ações deste programa. Vamos ainda avançar para perguntas e respostas, para esclarecimento de dúvidas e limar algumas arestas. São jornalistas que fazem as perguntas e as respostas são avançadas pelo Ministro da Economia e Planeamento. Voltamos já daqui a pouco.